Vou começar com uma verdade que a maioria das pessoas prefere não encarar. Enriquecer não é complicado. As pessoas adoram fingir que falam sobre riqueza como se fosse uma fórmula secreta guardada a 7 chaves, acessível apenas para alguns eleitos que nasceram no lugar certo, conheceram a pessoa certa, ou simplesmente tiveram uma sorte que os outros jamais terão. Um código misterioso escondido nas entranhas de livros raros, circulando silenciosamente em círculos fechados que você jamais conseguirá entrar. Mas a realidade é muito mais direta do que essa narrativa cômoda que as pessoas gostam de acreditar. A riqueza não é complicada. Ela é desconfortável. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Complicado significa que requer habilidade especial, inteligência acima da média, acesso a recursos ou conhecimentos que poucos possuem. Desconfortável significa que requer algo que a maioria das pessoas não está disposta a suportar: a dor do crescimento, a pressão da incerteza, o peso de tomar decisões que podem dar errado e seguir em frente mesmo assim. Enriquecer não exige que você seja um gênio. Não exige que você seja perfeito. O que ela exige é algo muito mais raro do que genialidade ou perfeição: a coragem de ser brutalmente honesto consigo mesmo e a disciplina de agir com estratégia, especialmente quando tudo ao seu redor grita para você recuar. A grande maioria das pessoas não deixa de construir riqueza porque isso seja impossível. Não é impossível. Nunca foi. Elas falham porque se recusam a aceitar o preço que vem junto com ela. Querem prosperidade embalada em conforto. Querem sucesso sem pressão. Querem colher sem plantar. Querem o destino sem precisar percorrer o caminho. Querem os frutos sem suportar as tempestades da estação. Mas o mundo não funciona assim. Nunca funcionou. E nenhuma quantidade de desejo vai mudar essa lógica fundamental. Existe uma quantidade enorme de pessoas que trabalham um pouco, reclamam muito, e no fundo, esperam que a vida as recompense com resultados extraordinários. Acreditam que um esforço mediano combinado com um sonho grandioso vai magicamente transformar sua realidade. Que em algum momento a vida vai reconhecer o quanto elas merecem e vai entregar na porta o sucesso que nunca saíram para buscar. Mas a realidade não responde a merecimentos. Ela não responde a sonhos. Ela responde a princípios. E o princípio fundamental é simples: o dinheiro não flui para quem deseja. Ele flui para quem compreende o jogo. Não o jogo que gostariam que o mundo fosse. O jogo como ele realmente é, agora, neste momento, com as regras que de fato existem. Isso é algo que Nicolau Maquiavel compreendeu séculos atrás com uma clareza que poucos pensadores da história conseguiram alcançar. Ele não estudou conforto. Estudou poder. Não observou fantasias ou ideais filosóficos sobre como o mundo deveria ser em teoria. Observou o comportamento humano em seu estado mais cru, mais honesto, mais impiedoso. Estudou príncipes que subiram e caíram. Analisou impérios que floresceram e desmoronaram. Compreendeu o que move as pessoas de verdade, por baixo de todas as camadas de educação, religião e moral social. E o que ele descobriu foi simples e perturbador ao mesmo tempo. A realidade recompensa aqueles que a encaram sem ilusões, sem filtros, sem a necessidade de que ela seja gentil ou justa com eles. A realidade não é justa. Nunca foi. Mas ela é previsível para quem aprende suas regras verdadeiras. Então vamos rasgar essas ilusões agora mesmo, uma por uma, sem cerimônia. Esqueça os slogans motivacionais que você escutou durante toda a sua vida. Trabalhe duro e as coisas boas virão. Isso é realmente verdade. Pense por um segundo antes de responder automaticamente. Milhões de pessoas trabalham duro todos os dias. Trabalhadores rurais que acordam antes do sol nascer. Faxineiros que limpam escritórios às 3 da manhã. Motoristas que dirigem 12, 14 horas seguidas. A grande maioria dessas pessoas está exausta, mal paga e completamente travada na mesma posição de sempre. O trabalho duro, por si só, não cria riqueza. Se criasse, os trabalhadores mais esforçados do mundo seriam os mais ricos. Sonhe grande e você vai chegar lá. Não. Sonhar sem poder de execução, sem estratégia, sem capacidade de agir no momento certo, é apenas um entretenimento caro que ocupa espaço mental e dá a ilusão de progresso sem movimento real. Essas frases soam bem. Ficam bem num post das redes sociais. Mas elas mantêm as pessoas previsíveis. E pessoas previsíveis são fáceis de gerenciar. Elas acordam no mesmo horário. Seguem a mesma rotina. Executam as mesmas tarefas com as mesmas ferramentas para os mesmos chefes nos mesmos lugares. Rolam o feed do celular durante os intervalos.
Vão ao trabalho, voltam para casa, assistem a alguma coisa para descomprimir, dormem, e repetem o ciclo inteiro no dia seguinte, com pequeníssimas variações que nunca mudam a trajetória fundamental. Previsibilidade é recompensada com sobrevivência. Você recebe o suficiente para continuar participando do sistema, para continuar consumindo, para continuar produzindo. Mas sobrevivência não é o mesmo que riqueza. Conforto não é o mesmo que controle. E participar do sistema não é o mesmo que beneficiar-se dele da maneira mais profunda possível. Pense bem nisso. Você realmente acredita que o sistema, da forma como está estruturado atualmente, quer que todo mundo enriqueça de forma independente? Analise a questão com frieza. Se todo mundo se tornasse financeiramente livre, quem executaria as tarefas que sustentam a estrutura atual? O sistema funciona porque a maioria das pessoas precisa trabalhar para sobreviver. Não é uma conspiração dramática. É simplesmente a lógica de como os incentivos estão alinhados. O sistema prefere pessoas gerenciáveis. Prefere pessoas que seguem instruções sem questionar muito, que sonham dentro dos limites permitidos, que consomem os produtos que o mercado produz, que trabalham nas funções que as empresas precisam preencher. Porque no instante em que alguém começa a agir de verdade, a questionar as regras fundamentais, a construir algo próprio no lugar de esperar por permissão de alguém acima dela na hierarquia, essa pessoa se torna imprevisível. Começa a fazer escolhas que o sistema não controlou e não antecipou. Maquiavel entendeu isso com perfeição extraordinária. Ele enxergava o que muita gente se recusa a ver, que o mundo não é justo, que a realidade não recompensa a bondade por si mesma. Ela recompensa a audácia. Recompensa as pessoas que se recusam a esperar que as regras as beneficiem. Em vez disso, aprendem a compreender e a navegar essas regras de maneira inteligente e estratégica. Não de forma ingênua, não de forma destrutiva, de forma calculada, pensando alguns passos à frente. Então aqui vai a primeira verdade brutal que vai nortear tudo o que vamos falar. A maioria das pessoas continua exatamente onde está porque segue regras que nunca foram criadas com o objetivo de torná-las ricas. Foram ensinadas a seguir uma fórmula aparentemente lógica. Trabalhe com afinco, economize o que puder, espere pelo momento certo e torça para que tudo dê certo no final. Mas pessoas que constroem riqueza não dependem da sorte como estratégia principal. Dependem da preparação, da estratégia e da execução consistente ao longo do tempo. Não apenas guardam dinheiro. Elas investem de maneira intencional. Não passam a vida inteira trabalhando pelo dinheiro. Constroem sistemas onde o dinheiro começa a trabalhar por elas, enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto se dedicam à família. Compreendem a diferença fundamental entre ser um operário do sistema e ser um arquiteto do próprio sistema. Deixe-eu desenhar um quadro simples para você visualizar essa diferença com clareza. Imagine duas pessoas vivendo na mesma cidade, partindo do mesmo ponto de largada, com recursos iniciais semelhantes. A primeira segue o caminho que lhe foi ensinado como sendo o correto. Arruma um emprego razoável, trabalha todos os dias com dedicação, recebe o salário no final do mês, guarda uma pequena parte e torce para que seja suficiente um dia. Talvez faça um curso aqui ou ali, uma especialização que o mercado está pedindo. Mas a lógica fundamental não muda. Tempo em troca de dinheiro, mês após mês, ano após ano. A segunda pessoa ainda trabalha. Ela não é irresponsável. Mas ela também faz algo diferente fora do horário de trabalho. Estuda o mercado com curiosidade genuína. Aprende sobre vendas, sobre como as pessoas tomam decisões, sobre onde o dinheiro flui e por quê. Experimenta construir algo por conta própria. Talvez um pequeno negócio local, talvez um projeto paralelo digital, talvez uma forma de oferecer uma habilidade específica que ela vai desenvolvendo com o tempo. Avance 10 anos no tempo. A primeira pessoa está cansada de uma maneira que vai além do físico. É o cansaço de quem trabalhou muito e chegou a lugar nenhum significativo. Sua renda cresceu marginalmente com o tempo, pequenos aumentos anuais que mal acompanham a inflação. E a inflação, silenciosa como sempre é, devorou a maior parte das economias que ela juntou com tanto sacrifício. O apartamento que comprou está financiado por mais 15 anos. A aposentadoria parece distante e assustadora. A segunda pessoa tem algo completamente diferente em mãos, ativos que geram renda, fluxo de caixa que funciona independentemente de ela estar presente, alavancagem sobre seu próprio tempo, e acima de tudo, uma sensação de liberdade que vai muito além de um número numa conta bancária. O que mudou entre as duas trajetórias?
Não a quantidade de horas trabalhadas, porque ambas trabalharam muito. Não a inteligência, porque a segunda não era necessariamente mais inteligente. Não a sorte, porque sorte não é estratégia. O que mudou foi a perspectiva sobre o que é possível e sobre quais perguntas vale a pena fazer. Pessoas que constroem riqueza de forma sustentável não jogam pelo mesmo conjunto de regras que todo mundo. Elas identificaram 3 princípios que regem como o dinheiro realmente se move no mundo moderno: possuir, controlar e multiplicar. A maioria das pessoas é ensinada apenas a trocar. Trocar tempo por dinheiro. Trocar energia por salário. Trocar anos de vida por uma estabilidade que pode desaparecer em qualquer crise. Mas o tempo é a pior moeda de troca que existe, porque ele constantemente se esgota e não pode ser recuperado. Não é possível comprar de volta os anos que foram dados em troca de um salário. Não é possível recuperar as horas que foram vendidas para construir o patrimônio de outra pessoa. A propriedade funciona de forma diferente. Quando você possui algo genuinamente, quando detém um negócio, um sistema, uma marca, um ativo intelectual, uma fonte de renda que não depende da sua presença física constante, você muda a equação inteira. Para de trabalhar apenas pelo dinheiro e o dinheiro começa a trabalhar por você. Não é magia. É a lógica do capitalismo funcionando a seu favor, em vez de funcionar contra você. Mas a maioria das pessoas nunca dá esse primeiro passo em direção à propriedade. Nunca começa a construir algo próprio. Por quê? A resposta quase sempre tem o mesmo nome: medo. O medo assume várias formas, todas elas convincentes à sua maneira. O medo de fracassar e perder o que já tem. O medo de parecer tolo na frente das pessoas que conhece. O medo de tentar e descobrir que não é tão capaz quanto imaginava. O medo de sair do caminho pavimentado que todo mundo ao redor está trilhando e se deparar com território desconhecido. O medo de julgamento, de crítica, de decepção. Mas o que muitos nunca percebem, e essa é uma das revelações mais importantes que podem acontecer na vida de alguém, é o seguinte: o caminho que todo mundo segue raramente leva a algum lugar verdadeiramente significativo em termos de liberdade financeira. Ele leva a décadas de trabalho constante, a uma festa de aposentadoria discreta, a um bolo morno compartilhado com colegas que logo vão se esquecer de você, e a uma renda fixa que mal cobre as despesas básicas de uma vida que você finalmente teria tempo para aproveitar. O medo constrói uma jaula. E essa jaula, na maior parte das vezes, tem um nome que soa bonito e tranquilizador: estabilidade. Estabilidade soa como segurança. Soa como responsabilidade adulta. Soa como a coisa certa que uma pessoa séria e madura deve perseguir. Mas existe uma diferença fundamental entre estabilidade real, que é construída sobre ativos e sobre múltiplas fontes de renda, e a ilusão de estabilidade, que é construída sobre um único emprego, uma única fonte de renda, uma única empresa que pode demitir você amanhã sem aviso. Empregos desaparecem. Indústrias inteiras se transformam ou somem. A inflação corrói reservas de forma silenciosa e implacável. A estrutura que as pessoas acreditavam ser sólida pode desmoronar em poucos meses quando uma crise chega. Isso não é verdadeira segurança. É risco adiado, cuidadosamente embrulhado em papel presente com laço de conforto, esperando o momento certo para se revelar. As pessoas que constroem riqueza de verdade entendem algo fundamental sobre o risco. Elas não são imprudentes. Não jogam dinheiro fora em apostas desnecessárias. Mas elas entendem que o risco não é o inimigo. O risco, quando compreendido e gerenciado estrategicamente, é frequentemente a única porta que leva para onde você realmente quer chegar. Como Maquiavel sugeriu em sua análise do poder humano, a fortuna tende a favorecer os audaciosos. Não os barulhentos, que confundem volume com autoridade. Não os emocionais, que agem por impulso e arrependimento. Os audaciosos, aqueles que estudaram o terreno, compreenderam os riscos reais versus os riscos imaginários, e então avançam com determinação quando os outros ainda estão ponderando se deveriam sequer começar a pensar na questão. A diferença entre coragem e imprudência não é a ausência de medo. É que a pessoa corajosa age apesar do medo, com estratégia por trás da ação. A pessoa imprudente age sem medo porque não se deu ao trabalho de entender o que está em jogo. Mas existe outra realidade que a maioria das pessoas ignora completamente, mesmo depois de ter compreendido tudo o que acabei de explicar. Mesmo com o conhecimento na cabeça e a motivação no peito, muitas pessoas continuam absolutamente travadas no mesmo lugar. E a razão para isso é mais sutil do que parece. Elas confundem movimento com progresso. Ficam extremamente ocupadas.
Têm agendas lotadas. Trabalham muitas horas. Participam de muitas atividades. E então se convencem de que todo esse movimento equivale a progresso real em direção a uma vida financeiramente diferente. Mas movimento sem direção correta é como correr numa esteira. Você suda, você se cansa, você sente que está fazendo algo, mas quando para e olha ao redor, está exatamente no mesmo lugar de sempre. Trabalham duro em coisas que não movem suas vidas para frente. Empregos que drenam sua energia sem aumentar sua liberdade. Hábitos que entorpecem o foco quando poderiam estar construindo algo. Distrações disfarçadas de produtividade que consomem horas preciosas. E se convencem de que isso é progresso porque o cansaço parece progresso. O esforço parece resultado. Mas o verdadeiro indicador de progresso não é quanto você trabalhou. É em que direção você se moveu. Enriquecer não tem a ver com a intensidade do movimento. Tem a ver com a direção. Você precisa aprender como o dinheiro flui no mundo real, não no mundo teórico dos livros didáticos. Então se posicionar exatamente onde esse fluxo passa. Construir alavancagem, que é a capacidade de multiplicar o resultado do seu esforço. Capturar mais valor do que você consome. Proteger o que conquista. E então multiplicar de forma intencional. Essa é a fórmula inteira. Simples no conceito. Brutalmente difícil na execução. Mas absolutamente possível para quem decide encarar a dificuldade de frente. Pense no dinheiro como um rio caudaloso que nunca para de correr. A maioria das pessoas passa a vida inteira na margem desse rio, esperando que a correnteza mande alguns pingos na direção delas. Ficam de mãos estendidas, torcendo para que o fluxo seja generoso naquele dia. E às vezes recebem alguns pingos. Suficientes para sobreviver. Suficientes para não morrer de sede. Mas nunca o suficiente para prosperar de verdade. Pessoas que constroem riqueza fazem algo fundamentalmente diferente. Constroem canais. Escavam caminhos. Redirecionam o rio para que ele flua diretamente para suas terras, para seus negócios, para seus sistemas. Mesmo rio. Mesmo mundo. As mesmas oportunidades disponíveis no mercado. Mas duas abordagens completamente diferentes. Um grupo espera e implora. O outro projeta e constrói. Um grupo torce e deseja. O outro age e executa. E quando você enxerga essa diferença com clareza, ela não sai mais da sua cabeça. Muda a forma como você olha para tudo. Agora é aqui que o jogo fica ainda mais profundo e mais interessante. Maquiavel escreveu extensamente sobre duas forças que controlam silenciosamente o comportamento humano em praticamente todas as situações: o medo e o desejo. Todo líder poderoso que ele estudou, todo grande estrategista que ele analisou, todo construtor de impérios bem-sucedido que ele observou ao longo de décadas, todos eles compreendiam essas duas forças intimamente. Não como conceitos abstratos, mas como ferramentas práticas de influência e persuasão. E as pessoas que constroem riqueza no mundo moderno compreendem as mesmas forças. Elas sabem que as pessoas raramente tomam decisões puramente com base na lógica fria. A neurociência moderna confirma o que Maquiavel observou empiricamente séculos atrás. A maioria das decisões nasce da emoção e é justificada depois pela razão. O medo de perder uma oportunidade que não vai se repetir. O desejo de status e de reconhecimento social. A necessidade profunda de pertencer a um grupo que admira. A fome de se sentir importante, de ser visto, de ser reconhecido como alguém que chegou lá. E as pessoas que compreendem essas emoções com profundidade ganham uma vantagem poderosa e real. Elas não vendem apenas produtos ou serviços. Vendem transformação. Vendem identidade. Vendem a possibilidade de se tornar uma versão diferente, melhor, mais admirada de si mesmo. Vendem a sensação do resultado antes que o resultado chegue. Olhe para as marcas mais bem-sucedidas do mundo com esse olhar. Elas raramente focam apenas nas características técnicas do produto em si. Focam em como possuir aquele produto, usar aquele serviço, pertencer àquela comunidade faz a pessoa se sentir confiante, bem-sucedida, pertencente ao grupo certo, reconhecida pelos pares que ela admira, diferente da versão de si mesma que existia antes. Essa é a moeda real da riqueza moderna, e ela vai muito além do dinheiro em si. Não é sobre itens ou objetos. É sobre transformação percebida, sobre identidade escolhida, sobre o ser que a pessoa está se tornando ao fazer aquela escolha. É por isso que compreender a psicologia humana é provavelmente o ativo mais valioso que você pode desenvolver no mundo de hoje. Quando você aprende como as pessoas realmente pensam, o que elas temem de verdade quando ninguém está olhando,
o que elas secretamente desejam mas raramente admitem em público, você começa a enxergar oportunidades em absolutamente todo lugar. E no instante em que você consegue genuinamente conectar valor real com o desejo humano real, o dinheiro começa a se mover naturalmente na sua direção. Não porque você seja manipulador, mas porque você está oferecendo exatamente o que as pessoas precisam, da forma que elas conseguem receber. A pessoa que consegue fazer isso de forma consistente jamais vai lutar financeiramente por um longo período. Influência cria oportunidade. Atenção cria alavancagem. E alavancagem cria riqueza de forma exponencial. Por isso a influência se tornou um dos ativos mais valiosos do mundo contemporâneo. Não influência como ego ou como vaidade. Influência como capacidade real de mover pessoas em direção a algo que as beneficia. Atenção é o portal para tudo. Se as pessoas reparam em você e no que você cria, oportunidades aparecem. Se as pessoas confiam em você genuinamente, oportunidades se multiplicam em velocidade surpreendente. Se as pessoas te seguem e querem estar próximas do que você está construindo, você ganha a capacidade de movimentar mercados, moldar opiniões e criar demanda onde antes não existia nada além de vazio. O dinheiro segue a atenção. A atenção segue o valor real, a personalidade autêntica e a visibilidade consistente. Mas tem algo crucial que você precisa entender antes de entrar nesse caminho. Algo que vai te preparar para o que está por vir quando você começa a crescer de verdade. O sucesso atrai resistência. É uma lei tão confiável quanto a gravidade. No momento em que você começa a subir, as pessoas ao redor percebem. E nem todo mundo vai celebrar o seu avanço com sinceridade. Alguns vão sussurrar nos corredores. Outros vão criticar abertamente, tentando parecer que se preocupam com você quando na verdade estão se sentindo ameaçados pelo que você representa. Haverá quem diga que você mudou de maneiras negativas, que ficou arrogante, que a fama subiu a cabeça, que você se esqueceu de onde veio, que teve sorte, e sorte não dura. Mas o que essas pessoas não vão ver, porque não estavam presentes, são as madrugadas que você ficou acordado estudando enquanto elas dormiam confortavelmente. Não vão ver os riscos calculados que você assumiu enquanto elas hesitavam com medo da primeira dificuldade. Não vão ver a pressão constante que você carregou nos ombros quando nada parecia funcionar e tudo parecia um erro. Não vão ver as vezes que você quis desistir e não desistiu. Elas só enxergam o resultado. E julgam o resultado sem compreender absolutamente nada sobre a jornada que levou até ele. Isso é algo que Maquiavel alertou com precisão séculos atrás. O poder sempre atrai oposição. E a riqueza com frequência faz o mesmo. Quando você sobe, sem querer e sem intenção, você lembra as outras pessoas dos riscos que elas nunca tiveram coragem de assumir, das escolhas que nunca tiveram disposição de fazer, da vida que poderiam ter construído mas não construíram. E esse espelho involuntário pode gerar um desconforto profundo nelas. Mas esse desconforto delas é parte do preço que você paga para crescer. Você não pode perseguir resultados extraordinários enquanto espera a aprovação universal. Essas duas coisas raramente coexistem no mesmo espaço. Então faça a si mesmo uma pergunta honesta antes de continuar. Você está disposto a pagar esse preço? Está disposto a enfrentar a crítica com a cabeça erguida? A sair das expectativas confortáveis que a sociedade tem sobre você? A ficar de pé sozinho por períodos, enquanto constrói algo que os outros ainda não entendem nem conseguem enxergar? Porque é isso que essa jornada costuma exigir das pessoas que chegam longe de verdade. A verdade é que o mundo nunca foi dividido apenas pela inteligência. Nunca foi dividido puramente pelo esforço tampouco. A divisão real é de perspectiva. É sobre a forma como uma pessoa enxerga o mundo, as oportunidades que existem dentro dele, e o que ela acredita ser possível para ela especificamente. Desde muito cedo, a maioria das pessoas é treinada para seguir instruções sem questionar muito. Sentar no lugar certo. Memorizar o que é pedido. Não questionar o que não deve ser questionado. Levantar a mão antes de falar. Tirar boas notas nas métricas que o sistema definiu como importantes. Conseguir um emprego razoavelmente seguro. Ficar nele por décadas. Ser leal à empresa, mesmo que a empresa não seja leal de volta. E então se aposentar discretamente, sem fazer muito barulho, com uma renda que provavelmente não será suficiente para o padrão de vida que você imaginou. Esse foi o roteiro que muitos receberam desde a infância, entregue pela família, reforçado pela escola e validado por toda a estrutura social ao redor. E a maioria aceitou sem jamais questionar se aquele roteiro fazia sentido para elas especificamente,
se ele levava para onde elas realmente queriam chegar. Mas pense com cuidado nessa questão por um momento. Esse sistema foi criado com o objetivo principal de gerar construtores de riqueza independentes e financeiramente livres. Analise os incentivos. A escola te ensina a obedecer horários, a cumprir tarefas definidas por outros, a ser avaliado segundo critérios que você não escolheu. Isso é um treinamento para ser um ótimo funcionário, não necessariamente para ser um ótimo dono. As escolas raramente ensinam como vender, que é uma das habilidades mais lucrativas que existem. Raramente ensinam negociação real, que é o que move negócios e carreiras. Raramente ensinam como investir o próprio dinheiro de forma inteligente. Como construir negócios a partir do zero. Como criar ativos que trabalham enquanto você dorme. Como entender contratos e proteger o que você constrói. No entanto, são exatamente essas as habilidades que separam as pessoas que alcançam liberdade financeira daquelas que passam a vida trabalhando para que outros a alcancem. Os que chegaram a perceber essa lacuna enorme, não ficaram reclamando dela. Em vez de criticar o sistema ou esperar que ele mudasse para favorecê-los, aprenderam como o sistema funciona por dentro. Então usaram esse conhecimento para criar suas próprias estratégias, construir seus próprios caminhos, desenvolver suas próprias fontes de renda que não dependiam da benevolência de empregadores ou da estabilidade de economias fora do seu controle. Compreenderam um princípio poderoso que transforma tudo. Riqueza raramente é criada apenas pelo trabalho braçal. Ela é criada pela alavancagem inteligente do esforço. A alavancagem é multiplicar o resultado do seu esforço sem necessariamente multiplicar o tempo investido. Em vez de uma hora produzir um real de forma linear, a alavancagem permite que uma única ação, um produto criado, um sistema construído, um conteúdo publicado, continue gerando valor repetidamente, muito além do momento em que você investiu o esforço inicial. Pense em alguém que trabalha apenas por salário, sem nenhuma fonte adicional de renda. Sua renda depende completamente do tempo que dedica ao trabalho. Se esse tempo para, por doença, por demissão, por qualquer circunstância fora do seu controle, a renda para junto. É uma equação de extrema fragilidade disfarçada de segurança. Agora imagine alguém que passa tempo construindo um ativo, um negócio com processos definidos que funcionam sem precisar dele presente em cada detalhe. Uma plataforma que atende clientes automaticamente. Um produto digital que pode ser vendido infinitas vezes sem custo marginal significativo. Um portfólio de investimentos que gera dividendos. Esse ativo pode continuar gerando valor mesmo quando a pessoa está dormindo, viajando, dedicando tempo à família ou simplesmente fazendo algo que ama. A diferença entre esses dois caminhos, que pode parecer pequena nos primeiros meses, se torna gigantesca ao longo de 5, 10, 15 anos. Uma pessoa está sempre trocando tempo. A outra está construindo sistemas. E sistemas, uma vez funcionando bem, escalam de maneiras que o trabalho individual nunca conseguirá. Imagine novamente duas vidas com mais detalhe. Uma pessoa acorda todo dia às 6 da manhã com o alarme. Pega o mesmo trânsito congestionado. Responde os mesmos tipos de e-mail. Participa das mesmas reuniões que poderiam ter sido e-mails. Lida com as mesmas dinâmicas de escritório. Torna para casa cansada. Come alguma coisa sem muito planejamento. Assiste a algo para desligar a cabeça. Dorme. Acorda e repete. Ao longo dos anos, espera que as coisas melhorem de alguma forma que ela não consegue articular claramente. Os anos passam. A rotina continua. Nada muda de forma fundamental. Agora imagine outra pessoa partindo exatamente do mesmo ponto de largada, com os mesmos recursos financeiros iniciais e a mesma inteligência. Mas em vez de seguir a rotina cegamente, ela começa a fazer um conjunto diferente de perguntas. Como o dinheiro realmente flui nessa economia? Quais habilidades criam valor de forma desproporcional? Onde estão as oportunidades que as pessoas ao meu redor não estão enxergando? O que posso construir hoje que terá valor crescente ao longo do tempo? Ela começa a estudar com intenção. Experimenta. Tenta coisas que não funcionam e aprende com cada tentativa. Tenta novamente com mais informação. Talvez comece um projeto paralelo pequeno no tempo livre. Talvez aprenda uma habilidade de alto valor que o mercado está recompensando generosamente. Talvez crie um conteúdo, ofereça um serviço, construa algo. No começo, o progresso é lento, praticamente invisível de fora. Tão lento que seria fácil desistir achando que não está funcionando. Mas então algo poderoso começa a acontecer, silenciosamente no início e cada vez mais ruidosamente depois.
o momentum começa a se acumular. O projeto paralelo se torna uma fonte real de renda. Essa renda, investida com inteligência, começa a gerar mais renda. O conhecimento acumulado abre portas que antes não eram visíveis. 10 anos depois, a diferença entre as duas trajetórias é dramática o suficiente para parecer injusta para quem não entende o que aconteceu nos bastidores. Uma pessoa ainda está trocando as mesmas horas pelos mesmos resultados. A outra está vivendo em uma realidade completamente diferente, não porque foi mais inteligente ou mais sortuda, mas porque fez perguntas diferentes e tomou decisões diferentes, consistentemente, ao longo do tempo. E tudo começou com uma única pergunta perigosa: e se tudo que me ensinaram sobre dinheiro e sobre o que é possível para mim fosse incompleto? A maioria das pessoas jamais faz essa pergunta. Por quê? Porque o conforto é mais viciante do que qualquer substância. A sensação de estar no caminho conhecido é boa. A sensação de fazer o que todo mundo ao redor está fazendo é reconfortante, porque sugere que você não pode estar errado se tantos outros estão no mesmo caminho. Mas conforto esconde um perigo silencioso que se manifesta muito devagar para ser percebido no dia a dia. O conforto substitui a ambição pela rotina de forma tão gradual que a transformação é invisível. As pessoas param de se desafiar sem perceber que pararam. Param de explorar seu potencial porque o potencial não testado não dói. Se acomodam em padrões que parecem estáveis mas que sufocam o crescimento silenciosamente, ano após ano. E a parte mais perigosa é que esse processo de acomodação pode se sentir completamente normal. As pessoas acreditam que estão satisfeitas, que encontraram equilíbrio, que são realistas sobre o que a vida oferece. Mas em muitos casos estão simplesmente entorpecidas pela repetição. Sua curiosidade foi se apagando tão gradualmente que não perceberam quando desapareceu. Sua determinação de construir algo próprio foi cedendo tão devagar que parecia uma escolha matura, não uma rendição. Os dias se tornaram previsíveis. Os anos passaram em silêncio. E antes que percebessem, a janela de oportunidade para construir algo genuinamente diferente começou a se estreitar. Maquiavel alertou com antecedência: as pessoas tendem a subestimar o perigo quando os tempos parecem tranquilos. Mas o perigo não subestima ninguém. Crises econômicas chegam sem avisar. Indústrias inteiras se transformam ou desaparecem em questão de anos. A tecnologia elimina profissões que pareciam eternas. O mundo continua avançando com ou sem você, indiferente a se você está se preparando ou não. Por isso poder, estratégia e consciência não são luxos de quem já chegou. São necessidades de quem ainda está a caminho. O mundo respeita força muito mais do que boa intenção. E força real é construída pela disciplina cotidiana, pela estratégia consistente, por aprender continuamente como o jogo real funciona, não o jogo que gostaríamos que existisse. Se alguém de verdade quer construir riqueza sustentável ao longo do tempo, precisa começar por desconstruir certas premissas que foram instaladas tão cedo que parecem verdades absolutas. Precisa parar de confiar em ilusões reconfortantes e aceitar uma das verdades mais difíceis e libertadoras ao mesmo tempo: ninguém está vindo te resgatar. Não existe um herói esperando nos bastidores. Não existe um programa governamental que vai transformar sua realidade financeira de forma significativa. Não existe uma empresa que vai cuidar de você melhor do que você mesmo consegue cuidar. Seu futuro vai depender, em última análise, das decisões que você escolher tomar e das ações que tiver coragem de executar. E isso nos leva ao ponto de partida mais importante de toda essa conversa: a habilidade. No mundo moderno, habilidade é uma arma. Não metaforicamente. Literalmente. É o que determina quanto você é pago, quanta autonomia você tem, quanta alavancagem consegue construir. E quem afia essa arma com consistência e intenção conquista uma vantagem que o dinheiro sozinho nunca consegue comprar. Não diplomas emoldurados na parede. Não títulos impressivos no cartão de visita. Não credenciais que impressionam as pessoas num jantar mas que não produzem valor real no mundo. Habilidades práticas, testadas no mercado real, do tipo que resolvem problemas reais de pessoas reais que estão dispostas a pagar por soluções. Vendas é uma delas. Saber convencer alguém da viabilidade de uma ideia, do valor de um produto, da adequação de uma solução ao problema que existe. Quem sabe vender com autenticidade nunca vai passar fome. Escrita é outra. A capacidade de transformar ideias em palavras que movem pessoas, que convencem, que inspiram ação. Design, que é a habilidade de organizar o mundo visual de uma forma que comunica com clareza e beleza. Programação,
que é a linguagem que faz o mundo digital funcionar. Marketing, que é a arte de encontrar as pessoas certas e comunicar valor de forma que elas consigam receber. Negociação, que é o que acontece em toda transação importante da vida e que a maioria nunca aprende formalmente. Essas são as ferramentas que constroem impérios no mundo atual. Porque todo grande negócio, toda marca poderosa, toda empreitada bem-sucedida é construída fundamentalmente sobre criação de valor. E valor é criado por pessoas que possuem habilidades que outros precisam mas não têm. Então, se você quer começar essa jornada agora, hoje, com o que tem disponível, não começa com dinheiro. Não espera por capital inicial ou por um investidor providencial. Começa com maestria em uma coisa. Escolha uma habilidade. Não 5, porque 5 se torna 0. Não 10, porque 10 é paralisante. A que mais se alinha com o que você naturalmente pensa bem e com o que o mercado recompensa generosamente. Depois afie essa habilidade todos os dias, com consistência que não depende de motivação, porque motivação é instável, com disciplina que aparece mesmo quando você não está com vontade. Pratique quando os outros estão relaxando na frente da televisão. Estude quando os outros estão rolando o feed infinitamente sem propósito. Melhore quando os outros estão reclamando das circunstâncias que nenhum deles está fazendo nada para mudar. A maestria faz algo poderoso que nenhum curso rápido consegue replicar. Ela constrói confiança real, fundada em competência real. E confiança fundada em competência atrai oportunidades de uma forma que confiança vazia jamais consegue. Quando você se torna genuinamente muito bom em algo valioso para o mercado, as pessoas percebem sem que você precise anunciar isso em alto e bom som. Oportunidades começam a aparecer de formas que não seriam visíveis antes. Portas se abrem onde antes havia paredes lisas. Conversas tomam direções que não eram possíveis antes dessa competência existir. Habilidade cria valor. Valor atrai dinheiro. E quanto mais valor consistente você consegue criar para mais pessoas, mais o dinheiro começa a se mover naturalmente na sua direção. Mas habilidade sozinha, mesmo excelente, é apenas o ponto de partida. O passo seguinte é fundamental e é onde a maioria das pessoas para porque parece complicado quando na verdade é apenas desconfortável. Depois de desenvolver uma habilidade real, o próximo passo é a alavancagem. E a alavancagem é o que separa, de forma definitiva, as pessoas que são ricas das que estão apenas muito ocupadas e bem pagas. A maioria das pessoas pensa em dinheiro em termos lineares de horas. Quanto vou ganhar hoje? Quanto vou receber essa semana? Essa mentalidade, embora completamente compreensível, te prende numa caixinha muito pequena da qual é difícil sair. Trabalhadores pensam em horas porque são pagos por horas. Donos pensam em sistemas porque se beneficiam de sistemas. Em vez de perguntar quanto posso ganhar hoje com minha presença e meu esforço direto, os que constroem riqueza fazem uma pergunta fundamentalmente diferente. O que posso construir hoje que continuará gerando retorno amanhã, no mês que vem, daqui a 10 anos, mesmo sem minha presença constante? Essa mudança de pergunta, aparentemente pequena, altera absolutamente tudo. Um emprego é linear, uma hora de trabalho equivale a uma unidade de pagamento, e quando as horas param, o pagamento para junto. Mas sistemas são exponenciais em seu potencial. Um produto pode ser vendido para 1000 pessoas diferentes. Um vídeo pode ser assistido por milhões ao longo de anos sem custo adicional. Um conteúdo pode continuar gerando valor, construindo confiança e atraindo oportunidades muito depois de ter sido criado. Um ativo digital pode trabalhar enquanto você está dormindo, viajando, ou simplesmente vivendo sua vida. A internet tornou isso acessível de uma forma que seria incompreensível para qualquer geração anterior. A internet se tornou a maior máquina de alavancagem da história humana, porque ela amplifica o esforço de forma sem precedentes e democratiza o acesso a essa amplificação. Uma única pessoa, com as habilidades certas e a estratégia adequada, pode hoje alcançar mais pessoas do que um jornal de grande circulação alcançava há 50 anos. Uma única ideia pode se espalhar pelo mundo em horas. Uma única criação pode construir um negócio inteiro a partir do zero, sem capital inicial significativo, sem escritório, sem funcionários no começo, sem toda a infraestrutura que seria necessária em décadas anteriores. A internet não se importa onde você nasceu. Não se importa com sua origem familiar, seu sotaque regional, seu passado, as escolhas que fez antes, ou a ausência de um diploma específico na parede. Se importa fundamentalmente com uma única coisa: o que você cria,
Qual valor genuíno você traz e se as pessoas que precisam daquilo conseguem encontrar você? Mas existe uma barreira que impede a maioria das pessoas de chegar até esse estágio, mesmo quando já entendem tudo o que precisam entender intelectualmente. A barreira da visibilidade. Muitas pessoas desenvolvem habilidades reais. Criam coisas de valor genuíno. Têm ideias que poderiam transformar negócios. E ficam completamente invisíveis porque têm pavor de ser vistas. Temem a rejeição do público. Temem o julgamento de desconhecidos online. Temem a crítica de pessoas que nem conhecem e que nunca vão conhecer. Temem publicar e não receber a resposta que esperavam. Mas a invisibilidade é infinitamente mais perigosa do que qualquer forma de fracasso público. Porque se ninguém sabe que você existe, que você cria, que você oferece algo valioso, suas oportunidades permanecem completamente invisíveis também. Você pode ser o melhor do mundo no que faz. Se ninguém sabe, não importa. Maquiavel entendeu isso profundamente na análise do poder político. A percepção é poder. A forma como as pessoas te enxergam molda diretamente as oportunidades que chegam até você, as alianças que se formam, as portas que se abrem. Quando as pessoas veem força, clareza, confiança e competência, elas respondem de uma maneira. Quando veem hesitação, dúvida e invisibilidade, respondem completamente diferente. É por isso que pessoas que constroem riqueza sustentável no mundo moderno investem conscientemente na própria presença, na forma como comunicam, na história que contam sobre quem são e o que criam. Não esperam em silêncio que alguém providencialmente as descubra num canto escondido. Elas avançam e reivindicam atenção de forma autêntica. Constroem presença mesmo quando sentem medo, especialmente quando sentem medo, porque o mundo raramente recompensa a pessoa mais merecedora pelo mérito abstrato. Ele recompensa a mais visível, a mais consistente e a mais indiscutível na entrega de valor. E quando você começa a subir de verdade, quando o trabalho começa a dar frutos visíveis, quando o crescimento se torna inegável, algo absolutamente previsível acontece. A resistência aparece. Não é surpresa. É parte do processo. A resistência assume 1000 formas. Questionamentos velados. Críticas disfarçadas de preocupação. Comentários que diminuem o que você está construindo enquanto fingem que são conselhos. Pessoas que ficaram confortáveis com a versão de você que precisava delas agora se sentem ameaçadas pela versão de você que não precisa mais da mesma forma. Isso é humano. É compreensível. Mas não pode ser o que determina o seu caminho. Esse é o preço do progresso real. Mas do outro lado dessa resistência, do outro lado desse desconforto temporário, existe algo que a maioria das pessoas jamais experimenta de verdade na vida: liberdade genuína. Não a liberdade de 2 dias de descanso numa semana de trabalho. Não a liberdade de 2 semanas de férias compradas com 1 ano de subordinação. A liberdade real. A de decidir como você passa cada hora do seu tempo. A de escolher com quem trabalha e para quem trabalha. A de dizer não sem medo das consequências. A de acordar e desenhar o próprio dia do zero, sem precisar da permissão de ninguém. Isso é o que a riqueza verdadeiramente compra. Não objetos, não símbolos de status, não aprovação social. Escolhas. A capacidade de dizer sim ao que importa e não ao que não importa, com base nos seus próprios valores e prioridades. Mas mesmo depois que alguém começa a ganhar dinheiro significativo, a jornada não termina. Em muitos aspectos, o desafio mais sutil e mais difícil aparece exatamente depois que a riqueza chega. Porque ganhar dinheiro e manter dinheiro são 2 capacidades completamente diferentes, que exigem mentalidades diferentes e hábitos diferentes. Dinheiro é como fogo. Nas mãos de quem o entende, aquece, ilumina e transforma. Nas mãos de quem não o entende, pode destruir tudo em pouco tempo. Muitas pessoas que de repente alcançam um nível significativo de riqueza perdem tudo em alguns anos. Não por azar, por confundir riqueza com status, por querer parecer rico em vez de ficar rico, por comprar o que deprecia tentando impressionar pessoas que não se importam de verdade, por usar o dinheiro para comprar aprovação em vez de usá-lo para construir mais riqueza. Os verdadeiramente ricos pensam de maneira fundamentalmente diferente sobre o dinheiro. Cada real que entra é visto não como algo para gastar hoje, mas como um soldado que pode ser enviado ao mundo com a missão de trazer de volta mais recursos. Investem de forma estratégica e paciente. Não sentem a necessidade de impressionar estranhos. Focam em adquirir ativos que produzem renda crescente ao longo do tempo. Protegem o que constroem com estruturas adequadas. E multiplicam de forma disciplinada e intencional.
É assim que a riqueza se multiplica de geração em geração. Não pela sorte, não pelo acaso benevolente, pela disciplina, pela estratégia de longo prazo e pelo investimento inteligente e consistente ao longo de anos e décadas. E há um nível final nessa jornada que vai além de qualquer número bancário. A riqueza verdadeira exige clareza sobre o que você está realmente construindo e para quem. Porque o dinheiro não resolve magicamente os problemas internos de uma pessoa. Ele os amplifica. Se alguém era ansioso antes da riqueza, ficará mais ansioso com mais em jogo. Se alguém não tinha propósito antes, mais dinheiro não vai criar propósito. Se alguém estava correndo de si mesmo, mais dinheiro apenas acelera a corrida. Por isso os maiores construtores de riqueza pensam além de si mesmos e além do presente imediato. Pensam em gerações. Pensam em legado. Não apenas no que podem acumular, mas no que podem criar que continue beneficiando as pessoas que amam e o mundo ao redor muito depois de não estarem mais aqui. Riqueza real não é o carro, nem o relógio, nem o apartamento no andar de cima. Riqueza real é o controle que esses recursos representam, sobre o seu tempo, sobre o seu ambiente, sobre as suas escolhas cotidianas e sobre o futuro das pessoas que dependem de você. E esse é o estágio final, a criação que sobrevive ao Criador. O sistema que continua funcionando, o legado que continua crescendo, a diferença que não para com o seu último dia. Mas a verdade nua e crua, a que fecha tudo que conversamos, é que a maioria das pessoas nunca chegará a esse estágio. Não por falta de capacidade, não por ausência de oportunidade, mas porque nunca começa. Ouve ideias como essas. Sente aquela faísca de clareza e de possibilidade por um momento. Concorda com tudo. E então volta para a mesma rotina. De volta ao conforto. De volta às distrações. De volta à jaula familiar que pelo menos é conhecida. E o sistema, generoso como sempre, as recebe de volta com um abraço. Oferece estabilidade suficiente para mantê-las quietas. Conforto suficiente para impedir que questionem o roteiro novamente. Recompensa suficiente para que não se sintam mal o suficiente para mudar. O ciclo continua. Mas você não está aqui por acidente. E um número pequeno de pessoas, após ouvir tudo isso, escolhe algo diferente. Não perfeito. Não com todas as respostas. Não com o momento ideal ou com os recursos que gostariam de ter, simplesmente diferente. Com o que têm, agora. Elas decidem que hoje é o dia em que param de viver inteiramente nos termos de outra pessoa. Rasgam o roteiro que receberam sem pedir. Escolhem o crescimento desconfortável em vez do conforto paralisante. Estudam o dinheiro, o mercado, o comportamento humano com a seriedade de quem sabe que o conhecimento é o único ativo que ninguém pode tomar. Apontam suas habilidades com a consistência de quem entende que maestria é construída gota a gota, dia após dia. Constroem coisas que ninguém lhes deu permissão para construir. E quando finalmente chegam lá, não pedem desculpas pela chegada. Não minimizam o que construíram para fazer outros se sentirem melhor. Simplesmente continuam construindo. Porque entendem algo que levou toda essa jornada para revelar. A riqueza nunca foi misteriosa. Nunca foi exclusiva de uma elite sortuda. Sempre foi simples, brutalmente simples, escondida em plena vista por trás de uma verdade que poucos aceitam de bom grado. Aprenda o que o mercado precisa. Construa o que você pode construir. Possua o que você cria. Proteja o que você conquista. Multiplique com paciência e estratégia. Repita sem parar. E acima de tudo, lembre-se disso uma última vez, com toda a clareza possível. Ninguém está vindo te resgatar. Não existe um momento perfeito esperando em algum ponto no futuro. Não existe uma oportunidade mágica que vai aparecer sem que você tenha feito nada para merecê-la. Existe apenas este momento, esta decisão. E esta pergunta final. Você está disposto a encarar a parte desconfortável? Porque se você estiver, algo extraordinário acontece com o tempo. Não de imediato. Não na semana que vem. Mas com tempo e com consistência, você sobe. Não como seguidor, mas como construtor. Não como alguém esperando que as oportunidades caiam do céu, mas como alguém que as cria a partir de decisões repetidas no cotidiano. Você começa a se mover de forma diferente. A pensar de forma diferente. A agir com estratégia no lugar de agir por impulso ou por medo. Para de jogar o jogo pequeno que o sistema preparou para você. Começa a jogar o jogo real, o único que vale a pena jogar. E você vence. Não porque foi fácil. Nunca foi. Não porque foi justo. Raramente é.
mas porque você teve a coragem de caminhar pelo fogo enquanto os outros ficavam confortavelmente à sombra, esperando que o calor passasse sozinho, que alguém viesse resolver o problema deles, que as circunstâncias mudassem sem que eles precisassem mudar primeiro. O mundo não precisa de mais sonhadores. Sonhadores o mundo tem de sobra. O que o mundo precisa, o que o mercado recompensa, o que a história registra, são executores. Pessoas que transformam clareza em ação, que transformam estratégia em resultado, que transformam visão em algo que pode ser tocado, visto, sentido e escalado. O caminho para isso sempre esteve aqui, não escondido em segredo, não atrás de uma porta trancada, não reservado para os escolhidos de alguma maneira mítica, escondido à plena vista, simples no conceito e brutal na execução, esperando por alguém com coragem suficiente para segui-lo de verdade. Sem desculpas, sem esperar pela condição perfeita, sem pedir permissão a ninguém. As ilusões acabaram. A verdade está diante de você, clara como nunca foi. O roteiro que escreveram para a sua vida termina aqui. E a sua história começa agora.